Graça e paz, eu sou o missionário Rafael Fernandes. Nós estaremos dando continuidade ao estudo no livro do profeta Malaquias. Hoje nós veremos o capítulo 2, os versos de número 1 até o número 9. Então já peço que você faça a leitura desses versículos e nós vamos apresentar aqui apenas o contexto e também os comentários dos versículos. Peço também que você, se não é inscrito, se inscreva no canal e possa também compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Lembrando que o método que nós estamos usando aqui é o que eu tenho utilizado com a igreja que eu estou plantando, então é um nível, digamos, intermediário, né? Nós poderíamos acrescentar muitas outras informações, mas acredito que as que estão aqui são suficientes para alcançarmos o objetivo desejado. Então, desde já, quero agradecer a cada um de vocês que tem aqui semanalmente estado conosco, acompanhando esses estudos. Então vamos lá. O capítulo 2, do livro de Malaquias inicia com um anúncio do castigo de Deus aos sacerdotes. Por quê? Por causa da negligência da lei do Senhor. Ou seja, aqueles que deveriam guardar a lei, aqueles que deveriam ensinar a lei, estavam negligenciando. Então, Malaquias ele direciona agora a sua mensagem principalmente aos sacerdotes. Então vamos lá. Ele inicia então, como eu disse, com esse anúncio desse castigo aos sacerdotes, e vale sempre lembrar, que os sacerdotes eles eram os guardiões da lei de Deus, e com suas atitudes eles estavam ali envergonhando o nome de Deus, uma vez que eles deveriam estar vivendo de modo exemplar. Como é que eles poderiam cobrar a nação como ela deveria viver, se nem eles, aqueles que deveriam ser o padrão, o exemplo, não estavam ali cumprindo os requisitos da lei. Então a mensagem de Malaquias é direcionada diretamente aos sacerdotes, para aqueles que estavam negligenciando a lei do Senhor. A infidelidade dos sacerdotes refletia diretamente na adoração do povo. Aquilo que eu disse, como é que eles poderiam exigir algo da nação se nem mesmo eles estavam ali cumprindo de forma objetiva, de forma obediente a palavra de Deus, os requisitos que Deus havia dado em sua palavra. Uma vez que eles estavam ali oferecendo sacrifícios inapropriados, sacrifícios defeituosos, e por este motivo Deus então traria juízo sobre os sacerdotes. Malaquias iria revelar o que estava no coração daqueles homens e o que nós encontraremos lá. Então iria revelar o pecado da nação. Então vamos para os versículos propriamente dito. Há duas expressões aí no verso 1 e no verso 2. No verso 1 ele diz agora, depois no verso 2 ele diz se não ouvirdes. A mensagem que antes era direcionada ao povo de modo geral, agora é específica aos sacerdotes. É justamente por isso que eu trouxe essa expressão aí logo no início, agora. Então essa palavra agora nos revela a mudança de direção na mensagem de Malaquias. Ele estava falando ao povo de modo geral, mas agora ele direciona o seu olhar, ele direciona suas palavras aos sacerdotes. Eles falavam da lei de Deus, mas chegaram o momento de serem exortados a obedecerem e cumprirem os preceitos de Deus. É muito fácil muitas vezes nós ouvirmos um sermão, às vezes a gente cobra algo que o próprio palestrante, aquele que está anunciando a mensagem, não vive. E quando nós conhecemos e sabemos que a pessoa não vive, fica mais incoerente ainda, porque nós dizemos, como é que ele está exigindo algo que nem mesmo ele está cumprindo, que nem mesmo ele obedece. Então os sacerdotes passaram a cobrar algo da qual eles não realizavam. Então uma coisa é ensinar, outra totalmente diferente é praticar aquilo que nós ensinamos. Tem até um ditado que o mundo costuma utilizar dizendo faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No cristianismo não é assim, principalmente quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é o nosso padrão, é ali onde nós nos espelhamos de como devemos viver. Então, viver de fato aquilo que ensinamos e praticamos, tendo como referencial Cristo e sua palavra. Então, a infidelidade dos sacerdotes e a falta de zelo
no ofício que exerciam, estava conduzindo a nação para distante do Senhor. Então vejam que ao invés de aproximar as pessoas de Deus, aproximar as pessoas ou aproximar a nação do seu Senhor, do seu Salvador, a conduta dos sacerdotes estava afastando a nação. Então, com essa atitude, eles estavam desprezando também o privilégio de serem sacerdotes. Por isso, seriam amaldiçoados. Deus os advertiu que amaldiçoaria as bênçãos de Israel se não começassem a fazer de coração a vontade de Deus e lhe dar o que tinham de melhor. Então, ou eles ofereciam o que tinham de melhor a Deus, ou então não adiantava nada tudo aquilo que eles estavam realizando naquele momento. E ele continua. As colheitas já haviam sido destruídas por insetos devoradores, como está registrado lá em Malaquias capítulo 3, verso de número 11, também em Ageu, o livro do profeta Ageu também vai tratar sobre esse aspecto, mas as coisas ainda iam ficar piores. Deus advertiu que amaldiçoaria toda semente plantada, de modo que não germinasse nem produzisse sua safra. Então, uma vez que a lei determinava que se separasse para os sacerdotes e levitas o dízimo das colheitas, uma safra destruída significaria pratos vazios. Então, aquilo que nós já falamos em outra ocasião, e também vai voltar, vamos voltar a falar disso mais à frente, eles estavam pensando com a barriga, eles estavam com medo de ficar com fome, então estavam aceitando qualquer coisa, uma vez que qualquer coisa que fosse oferecida, eles tiravam então ali a parte deles e não ficariam ali com os seus pratos vazios. Mais na frente, Deus irá fazer um desafio, digamos assim, provai-me nisto, diz o Senhor, e ele então traz essa promessa, esse desafio, e ele diz assim, olha, eu vou abençoar, eu derramarei sobre vós bênçãos, mas para isso vocês precisam corrigir suas atitudes. Então, embora os sacerdotes cumprissem muitos dos rituais exigidos, o coração deles não tinha um propósito de honrar o nome de Deus. Pelo contrário, eles buscavam a própria honra, ou seja, eles estavam preocupados se teriam alimento em suas mesas e não no altar do Senhor. Então a preocupação não era o zelo ao nome do Senhor, mas sim a não faltar alimento em suas mesas. A maldição era resultado da infidelidade tanto dos sacerdotes quanto também da nação, porque a nação também conhecia os preceitos, conhecia a lei. Mas é aquilo, muitas vezes nós tememos confrontar a liderança quando ela está errada, com medo. Temos medo, mas precisamos confrontar à luz da palavra de Deus. Assim, olha, é assim que a palavra de Deus diz. Talvez o equívoco também esteja no seu entendimento, a forma como você entendeu aquele texto, aquele versículo, mas às vezes o problema está de fato na liderança, na forma como ela está regendo. Então, sendo assim, cabe sim uma correção, mas a nação não fez nada. A nação, até porque aquilo era confortável para eles também, entregar um animal defeituoso, um animal que não cumpria os requisitos estabelecidos por Deus. No verso de número 3, ele diz, reprovarei a descendência. A palavra descendência em Malaquias também pode ser traduzida por semente, numa referência aos filhos. Era importante que os judeus tivessem filhos a fim de perpetuar a nação, mas Deus impediria até que a semente humana fosse produtiva. Pode-se dizer, ainda que Deus transformaria seus filhos, que deveriam ser uma bênção, num fardo e numa maldição. E vejam como isso aqui é bem interessante, porque os filhos, como o texto do Salmo 127 vai dizer que eles são bênção, que eles são herança do Senhor, mas os filhos seriam um fardo, seriam também uma maldição. E mais à frente também iremos tratar sobre esse aspecto. Vemos que a falta de zelo e o amor à palavra de Deus iria influenciar essa nação e as próximas gerações, de modo que os filhos desses homens também seriam um fardo, também seriam negligentes quanto à palavra de Deus e também iriam sofrer as consequências. Então vejam, quando nós
não apresentamos de forma correta o Evangelho aos nossos filhos, nós estamos atribuindo, né, sobre a vida deles também um fardo e uma maldição, porque virão as consequências da negligência da lei, da negligência do temor ao Senhor, da negligência da obediência a Deus. Então, tudo isso são consequências desse afastamento, desse esfriamento espiritual, dessa falta de zelo, e também, por que não dizer, desse nosso compromisso de ensinar aos nossos filhos a conhecer de fato a Deus, a andar nos caminhos de Deus. Nós passamos, né, muitas vezes nossos filhos passam muito tempo na escola aprendendo tantas coisas que desvirtuam sua mente, que os afastam de Deus, e o pouco tempo que nós temos com ele, muitas vezes nós não ensinamos a palavra de Deus, de modo que eles têm mais tempo aprendendo as coisas do mundo do que a palavra de Deus. E as consequências nós estamos colhendo as consequências de tudo isso. Então, Malaquias diz que esses filhos seriam um fardo e também uma maldição. Seria triste não ter filhos, mas seria ainda pior ter filhos que iriam partir o coração dos seus pais diariamente e que trariam tristeza e dor ao lar. Então imagine as consequências que tudo isso, né, trouxe sobre a vida daquela nação. Ainda falando sobre o verso 3, ele diz que iria lançar, né, ele diz assim: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então, as vísceras dos animais sacrificados, que deveriam ser queimadas fora do acampamento, seriam lançadas na face dos sacerdotes, né? Uma vez que isso aí simboliza justamente a reprovação, aquilo que deveria ser queimado fora do arraial, fora da cidade, né? Então mostra o contexto de juízo, de condenação que os sacerdotes também iriam enfrentar. Sobre o verso 4 e verso 5, ele diz: enviei este mandamento, e no verso 5 ele fala sobre a minha aliança. Então Deus havia feito uma aliança com a tribo de Levi. Provavelmente essa referência de respeito à aliança de Deus feita com Finéias, registrada lá em Números capítulo 25, verso de número 10 ao verso de número 13. Nessa aliança, Deus prometeu ao neto de Arão que a sua família sempre seria a família sacerdotal de Israel. Então Malaquias aqui revela o propósito da aliança, que era uma aliança que iria produzir vida e paz. Uma vez que eles não andassem segundo os preceitos do Senhor, eles não teriam nem vida nem paz. E é isso que nós vemos sempre, né? Todas as vezes que o homem rompe o seu relacionamento com Deus, todas as vezes que o homem quebra essa comunhão com Deus ou quebra essa aliança, né? Vale sempre lembrar que há sempre esses dois aspectos da aliança: o aspecto das bênçãos de Deus e também o aspecto das maldições por causa da desobediência ou da quebra, né, daquele mandamento, dos princípios estabelecidos por Deus. Então, Deus, o propósito dele é sempre nos trazer paz e nos conceder vida. Mas se o homem peca, né, então ele escolhe justamente o oposto de tudo isso, né, que é a morte e também a confusão, a falta de paz, não só entre os homens, mas principalmente essa falta de paz com Deus. Então, os sacerdotes não tinham temor algum de Deus e tratavam as coisas sagradas como se fossem coisas comuns. Vejam que em muitos aspectos, né, o homem religioso ele passa a tratar as coisas sagradas como coisas comuns. Nós temos muitos pastores, me permitam dizer isso, muitos pastores que são apenas profissionais da fé. Eles não são mais homens de Deus. Talvez no início da sua caminhada, no início da sua vida ministerial, eram homens de Deus, homens consagrados. Mas com o passar do tempo, eles foram, a atividade religiosa começou a ser uma coisa comum para a vida deles. De modo que eles começaram a fazer de qualquer jeito, sem nenhuma preparação, sem oração, sem um mergulhar profundo nas Sagradas Escrituras, viraram apenas profissionais da fé. Tem uma frase de George MacDonald que diz o seguinte: nada é tão mortal para o divino quanto o tratamento rotineiro das coisas espirituais e de suas atividades exteriores.
Então nós devemos ter cuidado com o sagrado, né? Às vezes nós perdemos esse senso do divino, o senso do sagrado, e fazemos as coisas de qualquer jeito. Esse foi o erro desses sacerdotes. Eles começaram a tratar aquilo que era sagrado, aquilo que apontava para uma realidade espiritual, como se fosse uma coisa comum. E é assim que muitos líderes lidam com as questões hoje. Eles lidam com suas igrejas, fazem delas muitas vezes um grande comércio e esquecem das consequências que eles estão atribuindo, né, ou acumulando sobre suas vidas. Então, não havia, né, nenhum temor no coração daqueles homens. Então, que Deus ponha temor no meio do seu coração para que nós possamos honrá-lo e glorificá-lo. Sobre o verso 6 e 7, ele diz a verdadeira instrução, e no verso 7 ele diz guarda o conhecimento. Malaquias ele traz à memória sacerdotes fiéis que cumpriram bem a sua função de transmitir o verdadeiro conhecimento do Senhor para a nação. A característica, né, desses homens é que há verdade em seus lábios, obediência em seu proceder, comunhão com Deus, responsabilidade de levar outros ao Senhor e paixão por falar da palavra de Deus a outros que precisam ouvi-la. Então, eles deveriam imitar esse padrão. O que é que Malaquias faz aqui? Ele traz à memória, né, sacerdotes fiéis, homens fiéis de Deus, que cumpriram de forma perfeita a lei do Senhor. Mas olhem para esses homens, olhem para o que eles fizeram. É louvável quando nós, né, encontramos homens que imitam, né, de forma quase que perfeita os preceitos de Deus, que amam os preceitos de Deus, que guardam os preceitos de Deus, que não são apenas, né, falantes, não apenas que falam da palavra de Deus, mas que vivem, e que é nítido esse viver. Quando nós olhamos, nós percebemos que de fato são homens de Deus, cujo seu caráter, cuja sua moral deve ser imitadas e reproduzida. Mas não é bem assim que nós encontramos homens hoje, né? Muitos desses líderes. Então Malaquias traz aqui à memória homens fiéis, sacerdotes fiéis, para que eles pudessem ali, ao olhar para eles, dizer assim, olha, comparar, será que eu estou vivendo como esses homens viveram? Nós sabemos que o nosso maior exemplo é o próprio Cristo. Então o padrão é muito alto. É muito alto. Aí eu gosto de lembrar do apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição, né? Mas eu prossigo para esse alvo. Eu prossigo para esse alvo. Então, o nosso alvo nada mais nada menos do que a perfeição em Cristo Jesus. Lógico, nós não vamos alcançar essa perfeição, mas, como o próprio versículo vai dizer, eu prossigo, eu continuo avançando, né, com o propósito de ser um varão perfeito, aprovado diante de Deus, com as verdadeiras instruções para que o mundo possa então aí ser alcançado pela palavra de Deus. Então esse é o nosso objetivo. Verso de número 8, ele diz, vós vos tendes desviado. Então, estabelecido o padrão requerido por Deus, que eram aqueles homens fiéis, aqueles sacerdotes fiéis, Malaquias revela o proceder dos sacerdotes e ele expõe o desvio moral e espiritual praticado pelos sacerdotes. O pecado pode ser traduzido, né, como errar o alvo. Né? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é a glória de Deus. Então nós erramos esse alvo. Quando nós pecamos, nós erramos esse alvo. Ou também pode ser traduzido, né, o pecado pode ser traduzido como errar o caminho estabelecido por Deus. Temos um lugar a chegar, mas nós nos desviamos deste caminho. Então, o problema é que através do erro dos sacerdotes, outras pessoas também estavam se desviando do caminho de Deus. Eu gosto também de lembrar, né, da recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, né, quando ele diz assim, olha Timóteo, prega a palavra, né, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvará a ti mesmo e os que te ouvem. Então vejam que quando um pastor ele prega uma heresia, ele está desviando a sua congregação. Ele não está apenas se desviando do caminho. Ele não é apenas um desviado do caminho, mas ele também está desviando outros. Então, cuida de ti mesmo e daqueles que te ouvem.
É por isso que nós devemos ter cuidado daqueles, né, dos quais nós nos cercamos para ouvir como mestres e doutores da lei. Porque muitas das pregações são heresias que nos desviam do caminho do Senhor. Então temos que ter esse zelo e esse cuidado. Então, estabelecido ali, né, o padrão que Deus queria dos seus profetas, dos seus sacerdotes, Deus então disse: olha, vocês se desviaram desse caminho. Vocês se desviaram desse padrão. Então devemos sempre lembrar isso. Então, um falso ministro, né, ele é uma arma poderosa nas mãos de Satanás. Devemos sempre lembrar disso. O problema é que, através do erro dos sacerdotes, como eu disse, outras pessoas também estavam sendo desviadas do caminho de Deus. Então esse é o problema. O desvio da liderança estava conduzindo toda a nação ao erro. Então, quantas pessoas estão, né, sendo conduzidas para o erro por causa da sua liderança? Né? E por causa também da negligência, da nossa negligência em não conhecer a lei de Deus. Porque, infelizmente, muitas pessoas elas só buscam conhecer a Deus, né? Ou elas só ouvem de Deus, ou elas só abrem a Bíblia quando vão ao culto. Mas elas deveriam fazer isso em seus lares, né? Diariamente, buscar conhecer ao Senhor. Lógico, vai ter coisas que você não vai discernir. Você vai precisar ali da ajuda de alguém, da ajuda de, às vezes, um comentário bíblico. Mas a palavra do Senhor diz que se nós o buscarmos, Ele se revela. E quer pessoa melhor para te ensinar a palavra de Deus do que o próprio Espírito Santo, que nos auxilia a conhecer, a entender esses mistérios de Deus. Então, não é culpa apenas da liderança, é culpa também daqueles que são liderados em não conhecer ao Senhor. Sobre o verso de número 9, ele então diz: eu vos fiz desprezíveis e indignos. Deus afirma que por esta causa, ou seja, pelo desvio do padrão e a infidelidade na aplicação da lei de Deus, eles estavam impedindo que as bênçãos de Deus fossem derramadas sobre a nação. Deus os fez desprezíveis diante da nação. Vejam então que a infidelidade ministerial pode trazer desonra ao nome de Deus e também descrédito aos homens de Deus. E aqui é um fato também muito interessante, né? Porque quantos escândalos, né, nós temos visto nesses últimos anos, né? E escândalos não só de membros, deixa eu tentar aqui usar uma expressão, membros comuns, mas escândalos de grandes líderes, né, de homens grandes na comunidade evangélica. Quantos escândalos nós temos visto nos últimos anos? Então, a vida depravada e infiel de muitos pastores são um forte testemunho para um mundo que já não tem nenhum apreço pelo Evangelho. Então, imagine, o mundo, as pessoas já não gostam do Evangelho, já não gostam de igreja. E, para piorar a situação, eles sabem dos escândalos e o pior, outra coisa pior também, é que pegam esses maus exemplos e usam para todos. Se um pastor fez isso, todos fizeram isso. Se um pastor é assim, todos são assim. Então, a vida depravada de um líder é um forte testemunho negativo para o mundo. Então, olha, por que eu quero ou vou querer ser crente? Mas olha o que o pastor fez. Olha como o pastor vive. Então, lembremos sempre, o mundo está de olho na igreja. Não para captar, receber os bons exemplos, mas quase sempre para criticar, para apontar os erros. E claro, temos muitos, mas que, né, em Cristo Jesus estão sendo todos ali lapidados. A minha vida e sua vida está sendo lapidada pelas mãos do Senhor. Então, uma liderança infiel conduzirá a nação ao declínio espiritual. E também esse é um outro aspecto que nós temos visto nos últimos anos. O declínio moral e espiritual da nossa nação é um reflexo natural, né, evidente da decadência moral e espiritual dos nossos líderes religiosos. Temos que abrir os nossos olhos para isso e também orar por uma liderança fiel ao Senhor. Bom, por este motivo,
devemos orar, então, para que Deus nos conceda homens fiéis. Onde estão os homens fiéis da nossa geração? Homens que amam a palavra de Deus, homens que praticam verdadeiramente, né, a palavra de Deus. Essa deve ser a nossa missão, né? Não devemos temer e honrar a Deus com medo de perder nosso ministério, né? Quantas vezes nós tememos apenas a Deus por isso, porque eu vou perder meu ministério, né? Às vezes quando acontecem alguns escândalos, né, eles tentam abafar. Olha, não conta, não fala, senão o meu ministério está acabado. Olha, não é só seu ministério que está acabado, não, é sua comunhão com Deus que acabou. Devemos lembrar que o ministério não é nosso, é do Senhor. A obra é dele. A glória não é nossa, a glória é do Senhor. Então pense nisso, pense nesse aspecto. E eu quero então concluir com 3 perguntas, como eu tenho sempre feito nesses nossos estudos. A primeira delas é: tenho sido fiel ao Senhor da obra? Né? Vale sempre lembrar isso. A sua fidelidade, em primeiro lugar, não é para com a denominação, não é com a sua liderança, mas em primeiro lugar, a sua fidelidade é para com o seu Deus e o seu Senhor, Cristo Jesus. Segundo, tenho sido zeloso no meu ministério, no ministério que Deus nos confiou? Essa é uma outra pergunta também que nós devemos analisar, né? Porque muitas vezes nós somos, né, dizemos assim: olha, eu sou fiel à obra de Deus, ao Senhor da obra, mas eu sou relaxado, faço a obra de qualquer jeito. Não. Se Deus lhe confiou um ministério, zele por ele, né? Faça com amor e temor ao Senhor, né, em obediência. Tenha zelo pelo ministério, para que o nome de Deus seja glorificado. E por fim, tenho sido uma bênção ou uma maldição na obra? Então, né, analise como está a sua vida. Será que você tem contribuído, ou será que você tem ali, né, sido pedra de tropeço para que o nome de Deus seja conhecido e propagado onde você está? Pense nisso e que Deus te abençoe. E na próxima semana nós voltamos, se Deus assim permitir.